Pare um minuto. Respire fundo. Agora responda com sinceridade. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas a prosperidade simplesmente não vem? Você ora, você é fiel, você é honesto, você se esforça, mas ainda assim sente que está patinando. E por mais desconfortável que seja admitir, parece que a vida financeira anda para frente e recua dois nos seguintes. Talvez sem perceber, você esteja cometendo um erro que parece absolutamente normal, aceitável, até espiritual, mas que na verdade está afastando a prosperidade que Deus quer liberar sobre sua vida. Esse erro é sutil. Ele não grita, ele não escandaliza. Na verdade, ele se veste de virtude. Se apresenta como algo maduro, sábio, humilde. Mas por trás dessa aparência piedosa, esse comportamento está bloqueando o fluxo de provisão e crescimento. E o mais perigoso, esse erro está em lares cristãos, está em ministérios, está em pastores, está em pessoas que amam a Deus, mas que ainda não entenderam como ele realmente opera na área financeira. E antes que você pense que se trata de ganância, egoísmo ou desonestidade, deixa eu te adiantar. Não é nada disso. É algo muito mais sorrateiro, mais comum, muito mais aceito entre os cristãos. Mas também é algo que o inimigo usa como ferramenta para manter filhos de Deus em... Afinal, se ele não consegue te corromper com pecado visível, ele vai tentar te limitar com ideias erradas, que parecem certas. E é exatamente por isso que essa armadilha é tão perigosa. Ela não levanta suspeita. Ela não parece ser um erro. Ela pode até ser elogiada por outros, mas ela está travando sua vida financeira como uma âncora invisível. Agora, imagina tentar avançar com um carro que está com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador. Você ouve o motor rugir. Você vê o ponteiro subir. Mas o carro não sai do lugar. Esse é o retrato exato de muitos cristãos hoje. Fiéis, orantes, empenhados, mas presos por um erro que parece certo. E aqui está a verdade. Deus quer que você avance. Ele quer ver seus filhos livres do jugo da confusão financeira. Ele quer ver você plantando e colhendo, trabalhando e prosperando, sem culpa, sem peso, sem travas. Mas antes que isso aconteça, você precisa reconhecer o freio de mão que ainda está puxado. Esse erro pode estar no seu linguajar, na forma como você responde a oportunidades, na forma como você enxerga dinheiro, na forma como você reage a bênçãos. E até que isso seja confrontado, você vai continuar orando com sinceridade, mas sem colher os frutos que a palavra promete. Agora, aqui está um aviso sério. Nos próximos minutos você vai descobrir qual é esse erro. Vai entender de onde ele vem. Vai perceber se está cometendo ele agora. E principalmente vai ver como se livrar dele. Mas antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Comenta aqui embaixo. Eu quero a verdade de Deus. Essa declaração simples já prepara o seu coração para o que está por vir. E ativa algo espiritual, a disposição de ser corrigido para ser abençoado. Agora sim, vamos para a raiz do problema, porque a prosperidade que Deus tem para você não combina com esse erro. E hoje, se você permitir, essa armadilha será quebrada. Agora que seu coração está pronto para ouvir a verdade, vamos encarar o erro camuflado de virtude, aquele que muitos cristãos praticam sem perceber, porque ele parece espiritual, parece humilde, parece o caminho de Deus, mas na prática, está afastando a prosperidade que Deus quer liberar sobre sua vida. E esse erro pode estar tão enraizado em você que talvez você até o defenda com força. Você já disse alguma vez: eu não quero ser rico, só quero ser fiel. Ou, não quero nada além do que Deus já me deu. Essas frases parecem piedosas, parecem santificadas, parecem humildes, parecem corretas. Mas aqui está a verdade que poucos pregam. Muitas vezes, essa humildade aparente é apenas medo de prosperar. É confundir prosperidade com ganância. É achar que desejar prosperidade é pecar. E quando uma pessoa começa a evitar a prosperidade por medo de parecer ambiciosa, ela está cometendo um erro gravíssimo. E o pior de tudo, esse erro parece normal, mas afasta a prosperidade. Pense comigo. É bom ser humilde. É bom ser grato com o que você tem. É bom depender de Deus. Mas se você confunde a humildade com uma rejeição à provisão de Deus, você está deixando de viver aquilo que Ele planejou para você.
Deus nunca disse que a prosperidade é pecado. O que ele condena é o amor ao dinheiro, não o uso sábio dele. O que ele detesta é a idolatria das riquezas, não a responsabilidade com elas. Mas muitos cristãos caem nessa armadilha sutil. Eles veem prosperidade como algo suspeito. Eles imaginam que querer mais é ser ganancioso. Eles acreditam que humildade significa não lutar por estabilidade. E essa ideia parece tão natural, tão correta, que poucos conseguem identificar que ela está baseada em uma interpretação errada da Bíblia. Quando Deus abençoou Abraão, ele prometeu que ele seria muito próspero e que através dele todas as nações seriam abençoadas. Quando Deus elevou José no Egito, ele não o chamou para ser pobre. Ele o colocou no centro da maior provisão dos tempos antigos. Quando Deus falou de bênção sobre o Jó restaurado, ele não apenas devolveu tudo, ele multiplicou ainda mais do que antes. Em todas essas histórias, Deus não temeu a prosperidade. Ele tem medo da corrupção do coração diante dela. E aqui chega o ponto crucial. Prosperidade em si não é pecado. Desejo de prosperidade em si não é pecado. Desejar viver bem, com paz financeira, sem medo do amanhã, não é pecado. O que faz mal é quando as pessoas, por medo de parecer materialistas, começam a negar aquilo que Deus quer dar. E sabe o que acontece quando alguém faz isso? Ele começa a viver com medo de crescimento. Ele começa a subestimar sua própria capacidade. Ele começa a recusar oportunidades que Deus envia. Ele começa a dizer não ao que Deus diz sim. Ele começa a travar o fluxo de bênçãos que já estão a caminho. E tudo isso parece normal, porque a pessoa não está abalando sua fé, ela não está pecando claramente, ela não está entrando em vício, ela não está cometendo um escândalo moral, ela só não prospera. E o pior, ela muitas vezes culpa a Deus por isso. Por que mesmo sendo fiel, continuo sem prosperar? Por que Deus não me ajuda? Será que eu pequei? Será que devo me contentar com tão pouco? Essas perguntas são verdadeiras, são legítimas, mas não respondem ao verdadeiro motivo ainda. Porque o erro que parece normal é justamente este: recusar a prosperidade que Deus quer dar, por medo de valorizá-la demais. E por isso, a prosperidade nunca chega. Porque Deus não derrama provisão na vida de quem a teme ou rejeita. Ele derrama provisão na vida de quem sabe o que fazer com ela. E isso nos leva a um ponto essencial. Deus não quer te dar riqueza para te corromper. Ele quer te dar provisão para te capacitar. E isso é algo que poucas pessoas entendem. Mas quando você entender isso, a vida começa a mudar de verdade. Porque a prosperidade de Deus não é algo a temer. Ela é algo a receber, com sabedoria, reverência e propósito. E agora que o erro está sendo exposto e torna-se visível, você já pode começar a se libertar dele. Porque quando você para de temer o que Deus quer te dar, Deus pode começar a te dar o que Ele planejou para você desde o início. Agora vamos trazer à luz aquilo que a maioria das pessoas nunca ouve em casa de Deus. Um versículo que desmonta de vez essa ideia errada de que recusar prosperidade é espiritualidade. Ele mostra claramente que grande parte do problema não está em querer demais, mas em não querer o que Deus quer lhe dar da maneira que Ele quer dar. Esse versículo está em Deuteronômio 8:18 e diz o seguinte: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Leia novamente devagar. Não é que Deus apenas pode dar riquezas, não é que Ele se sente culpado por isso. Não é algo que Ele faz às vezes, Ele te dá força para adquirires riquezas. Não riquezas mundanas, nem riquezas para ostentar, mas riquezas que Ele mesmo capacita para você adquirir. E isso é profundamente espiritual. Porque quando Deus diz que Ele te dá força para adquirir riquezas, Ele está te dizendo 3 coisas poderosas. A provisão de Deus é intencional. Ela não acontece por acaso, nem por mérito próprio. Ela é uma capacitação que vem dele. Prosperidade faz parte da vontade de Deus. Não como um prêmio vazio, mas como parte da provisão dele, para que você cumpra missão, ministério e propósito. A falta dela não é necessariamente determinação divina. É resultado de um desalinhamento. Um desalinhamento que muitas vezes começa com ideias erradas, interpretações inseguras e medo de prosperar. E observe como isso contrasta com a crença popular que muitos carregam. Quer prosperar é sinal de egoísmo. Prosperidade afasta do espiritual.
Coisas materiais são sempre armadilhas. Melhor viver com pouco e depender de Deus. Essas frases podem até parecer espirituais, mas não estão alinhadas com o que Deus realmente revelou em sua palavra. Deus não apenas pode te abençoar com provisão, Ele dá força para que você a adquira. E isso muda tudo, porque enquanto muitos cristãos oram pedindo que Deus tire a necessidade, Deus na verdade diz: eu te dou a força para eliminar a necessidade. Isso não é uma promessa vaga. Isso não é um quem sabe um dia. Isso é uma declaração clara do que Deus quer fazer através de você. Mas há um ponto que quase ninguém percebe. Essa promessa está condicionada à sua relação com Deus, não à sua compreensão errada do que prosperidade significa. Ele não te dá força para acumular riquezas para si mesmo. Ele te dá força para adquirir riquezas para cumprir propósito, missão, provisão e testemunho. Isso está implícito no verbo usado. Força para adquirires. Não riqueza sem ação, não milagre isolado, não sorte, mas capacidade real, ativa, para construir, organizar, gerar, contribuir. E é por isso que muitos fiéis continuam presos no ciclo de escassez. Eles não estão conectados com a forma como Deus pensa sobre prosperidade. Eles pensam: Deus quer que eu viva com pouco para ser humilde. Prosperidade é secular, não é espiritual. Melhor viver sem riqueza para não se corromper. Se eu tiver menos, então eu dependo mais de Deus. Mas a Bíblia diz: Deus te capacita a adquirir riquezas. Ela não é apenas bênção passiva. Ela é capacitação ativa. É força operacional. É direção divina combinada com esforço humano orientado pelo céu. E quando você começa a ver as coisas dessa forma, algo começa a acontecer dentro de você. Sua fé muda de postura passiva para postura ativa. Sua mentalidade deixa de temer a provisão e começa a recebê-la com reverência. Você começa a perguntar: Senhor, como tu quer que eu administre o que estás me dando? Você começa a alinhar sua vida financeira com propósito e missão. Esse versículo, então, não é apenas uma promessa de prosperidade, é um chamado para operar de acordo com a vontade de Deus. E isso implica não apenas em receber, mas em agir como Deus ensina para administrar aquilo que Ele te dá. A prosperidade que Deus quer liberar sobre sua vida não é um acidente. Ela é fruto de uma aliança verdadeira entre a sua fé e a sua ação, guiada pela sabedoria dele. E agora que esse versículo está diante de você, a história começa a mudar. Porque a palavra de Deus, quando revelada corretamente, não apenas consola, ela transforma realidades. E o que Deus disse sobre dar força para adquirir riquezas não está apenas no papel da Bíblia. Ele está falando com você agora. Agora que o versículo foi exposto, aquele que mostra que Deus dá força para adquirir riquezas, precisamos ser honestos com algo que poucos pregadores ensinam com clareza. Esse erro parece espiritual, mas na verdade é um obstáculo prático e teológico que impede a prosperidade de se manifestar. Esse erro é tão comum que muitos cristãos sequer o reconhecem como um erro. Eles acham que é natural, normal ou até mesmo humilde. Mas na prática, ele está correndo livremente dentro de milhares de vidas, substituindo o plano de Deus por interpretações distorcidas que criam resistência à provisão divina. O erro é este: tratar a dependência de Deus como passividade diante das oportunidades. Muitas pessoas oram fervorosamente e, ao mesmo tempo, retratam uma postura de inércia, como se receber algo fosse um ato de vaidade ou orgulho. Elas querem que Deus haja, mas não agem sob a direção de Deus quando a oportunidade aparece. Pior ainda, muitas vezes elas ignoram portas abertas, acreditando que crescer financeiramente é um sinal de orgulho espiritual. Isso parece normal? Parece até piedoso? Pode até parecer, mas está afastando a prosperidade que Deus quer liberar, e vamos entender por quê. Quando Deus dá força para adquirir riquezas, Ele não está promovendo uma mentalidade passiva. Ele está chamando você para ser ativo naquilo que Ele já lhe capacita a fazer. Deus trabalha em 2 tempos. E no tempo da provisão interior, onde Ele te dá entendimento, visão, sabedoria. E no tempo da expressão prática, onde você age com aquilo que recebeu. Quando alguém ora por provisão e depois recusa agir, isso cria um bloqueio espiritual e prático. A mente começa a pensar que a ação é pecado. O coração começa a reprimir oportunidades.
A fé começa a confundir ação com confiança cega. A pessoa espera que Deus haja sem que ela se mova. E enquanto isso acontece, Deus continua falando através de sua palavra. O que o coração planeja, isso fará. Mas o que o Senhor deseja, isso fará. De Provérbios 19:21. Perceba, não é apenas o coração que planeja. É a vontade de Deus que se realiza. E ela se realiza quando a ação humana se alinha com a vontade divina. Esse erro, confundir passividade com dependência de Deus, aparece de várias formas. 1. Esperar milagre sem preparo. Muitos oram pedindo solução imediata para as dívidas, mas não se preparam para receber a solução. Eles querem o resultado, mas não querem aprender princípios financeiros, rever hábitos de consumo, ajustar prioridades, trabalhar com disciplina, revisar planos e ajustar estratégias. Eles oram pedindo prosperidade, mas rejeitam o treinamento que permite que a prosperidade seja sustentável. 2. Rejeitar oportunidades por medo de sair da vontade de Deus. Alguns cristãos pensam: se eu tiver muito dinheiro, vou me afastar de Deus. Isso é uma interpretação errada do amor a Deus. Deus não quer que você viva no mínimo. Ele quer que você viva no propósito. E se prosperidade faz parte desse propósito, então isso não é pecado. É ordem divina. E onde está escrito que ter recursos para fazer mais pelo reino é errado? Quem chama alguém para servir mais com menos? O inimigo, não Deus. 3. Amar o conforto da zona de escassez. A escassez é um estado emocional, mental e espiritual. Muitos se acostumam com ela, como um cão preso a uma coleira invisível. Eles oram por libertação, mas de fato não buscam estratégias para serem livres. E o que Deus quer dar é liberdade com propósito. Não apenas ausência de necessidade, mas capacidade para fazer o que Ele te chamou para fazer. 4. Dizer: eu confio em Deus, e continuar com hábitos que contradizem essa confiança. A oração que não produz mudança de hábito é uma oração que não está sendo ouvida plenamente, porque Deus responde à oração quando ela produz transformação, e transformação inclui ação. Deus não quer que você apenas fale a fé, Ele quer que você ande pela fé. 5. Ter medo de ousar. Muitos veem ousadia como pecado. Eles confundem ousadia com arrogância, quando na verdade, ousadia é agir conforme a direção de Deus. E agir conforme a direção de Deus não é confiar na própria força, é obedecer ao que Ele já revelou. 6. Não reconhecer a ação divina na própria capacidade. Lembra do versículo de Deuteronômio 8:18? Deus te dá força para adquirir riquezas. Se Deus te dá força, então, há um poder ativo dentro de você. Há capacitação divina no seu trabalho. Há propósito divino em suas conquistas. Negar essa ação divina é negar parte do que Deus já declarou como vontade dele para você. 7. Tratar provisão como algo separado da vontade de Deus. Muitos pensam: Deus pode me dar comida, mas não pode me dar prosperidade. Essa é uma visão fragmentada da verdade. No reino de Deus, Deus provê necessidade. Deus capacita para a conquista. Deus honra o esforço quando ele está alinhado com a sabedoria divina. 8. Não se preparar para receber. Imagine receber um presente valioso, mas estar com as mãos ocupadas, sujas ou fechadas. Deus pode te enviar bênçãos, mas se as suas mãos não estiverem abertas, organizadas e prontas para receber, você não verá a manifestação daquilo que Ele já enviou. Isso também faz parte do erro que parece normal: orar e esperar sem se preparar para receber. 9. Biblicamente falando, ação é parte da resposta. Em Tiago 2:17 está escrito: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé sem ação não produz resultado visível. E o dinheiro, assim como a provisão, também é uma área onde a fé precisa ser expressa em atitudes práticas. 10. A fé ativa produz frutos tangíveis. Fé que ora e aprende, organiza, ajusta, se prepara, age com sabedoria. Essa fé faz com que a provisão de Deus se manifeste também no mundo real. Não apenas no emocional, não apenas no espiritual, mas na sua vida prática, nas finanças,
na estabilidade, na paz, no progresso. Essa é a diferença entre orar e continuar no mesmo lugar, versus orar e ver mudanças concretas na sua vida financeira. O erro que parece normal, de confundir passividade com dependência, é, na verdade, um freno espiritual invisível. E quando você o reconhece e decide agir com sabedoria, fé e propósito alinhados a Deus, então a prosperidade começa a fluir, porque Deus não dá força para ser passivo, Ele dá força para agir. Agora vamos para um elemento crucial: o impacto silencioso no seu dia. Aquele efeito quase imperceptível que esse erro normal está causando na sua vida financeira, emocional e até espiritual. Ele age como um vírus lento. Você não percebe imediatamente que está sendo envenenado, mas com o tempo, percebe que a prosperidade que parecia possível está cada vez mais distante. Esse erro, confundir passividade com dependência de Deus, age em vários níveis. Vamos olhar cada um deles com honestidade. 1. O impacto na sua mente. Quando você internaliza a ideia de que agir é falta de fé, sua mente começa a criar justificativas. Se eu fizer isso, estarei confiando menos em Deus, vai agir sem que eu precise me esforçar. Se eu planejar demais, estarei duvidando da vontade dele. E o que acontece? Sua mente cria um muro entre você e a ação que Deus já te capacitou a realizar. Você começa a pensar que preparar, planejar e se organizar é de baixa espiritualidade, quando, na verdade, isso é parte da obediência prática da fé. 2. O impacto no seu coração. Com o tempo, sua expectativa de prosperidade começa a morrer. Ao invés de dizer, Deus vai me honrar por minha fidelidade e sabedoria, sua nova oração começa a surgir como, talvez Deus nunca queira me prosperar. Talvez seja normal viver apertado. Talvez eu esteja destinado a sempre lutar. Isso corrói a esperança. Isso diminui o coração. Isso te deixa no mesmo ciclo por anos, décadas, até a vida inteira. E Deus não quer isso. 3. O impacto nas suas ações. A pessoa que confunde passividade com dependência continua gastando sem plano, compra por impulso, ignora a realidade dos números, não revisa extratos, não estabelece metas, não busca conhecimento. E enquanto isso acontece, ela pede provisão, espera milagres, reclama da situação, se compara com outros, mas não muda os hábitos que criaram o problema. 4. O impacto nas suas relações. Esse erro também corrói relacionamentos. Discussões por dinheiro, sentimentos de vergonha, culpa por faltas no orçamento, tensão no casamento, comparações com outros cristãos. Simplesmente porque quando você trata a sua vida financeira como um assunto não espiritual, você perde a oportunidade de conversar abertamente sobre prioridades, planejar juntos, crescer em conjunto, edificar um propósito familiar. E tudo isso cria um ambiente onde o medo, e não a fé, começa a governar as decisões. 5. O impacto na sua visão de Deus. O erro agrava a visão que você tem do Senhor. Deus não me abençoa porque eu sou humilde demais. Deus não me prospera porque eu não mereço. Talvez Ele esteja testando minha fé. Esses pensamentos não vêm de Deus. Eles são sementes do inimigo, destinadas a te manter preso, não em pecado explícito, mas em estagnação espiritual e financeira. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a culpar o próprio Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Deus não quer que você viva nessa condição. 6. O impacto estratégico na sua vida. O erro cria um padrão invisível, mas poderoso. Você ora, você espera, nada muda. Você ora de novo, nada muda. Você perde esperança. Até que chegue o momento em que você para de orar, você para de acreditar, você desiste de planejar, você diminui sua visão de futuro, você começa a não acreditar que prosperidade é para outros, não para você. E essa é uma das maiores mentiras que alguém pode acreditar. Deus não é dono de um plano de escassez para você. Ele te chama para viver em plenitude com responsabilidade. E um dos impactos mais silenciosos é este. Você pode continuar fiel, orar, servir, e ainda assim viver no mesmo lugar, simplesmente porque não entendeu que Deus chama você para agir com sabedoria. Esse erro invisível corrói sua confiança, sua visão, seu planejamento
sua esperança, sua liberdade, seu legado. E tudo isso acontece de forma tão suave que você pode nem perceber até que esteja profundamente enraizado nesse padrão. Esse é o impacto silencioso. E agora introduziremos histórias, não para envergonhar, mas para trazer clareza emocional e identificação real. Porque é justamente nessa zona cinzenta, onde algo parece normal, mas na verdade é destrutivo, que muitos irmãos e irmãs estão vivendo hoje. Agora que você já começou a ver a extensão desse erro e como ele se infiltra na sua mente, coração, ações e até na sua visão de Deus, é hora de colocar rostos, histórias e vidas reais nisso. Porque quando nós vemos como essa armadilha se manifesta no cotidiano de pessoas como você, o problema deixa de ser apenas teoria ou ideia espiritual e se torna uma realidade que precisa ser confrontada. E não pense que isso acontece apenas com quem está longe da fé. Não. Acontece com cristãos fiéis, orantes, comprometidos, exatamente aqueles que Deus quer usar. Aqui vão 3 histórias que ilustram perfeitamente como esse erro parece normal, mas afasta a prosperidade. História 1. A casa de Samuel. Samuel era um homem fiel. Ele não faltava aos cultos, orava todas as manhãs, contribuía com a igreja, era querido por todos, mas havia um padrão. Ele dizia: Deus proverá, eu confio, e confiava mesmo. Mas ele não planejava nada. Samuel ganhava bem, tinha renda estável, mas todo mês ele acabava no limite, sempre com desculpas, sempre com ideias de que o Senhor abriria uma porta. O que Samuel fazia de manhã? Orava por provisão. O que ele fazia à tarde? Comprava por impulso. E à noite? Gastava em almoços caros com amigos dizendo: eu mereço isso. Deus me abençoou. Samuel orava, mas não aplicava sabedoria prática. E o resultado? Dívidas acumuladas, insegurança financeira, fartura aparente, miséria real. Promessas bíblicas repetidas, sem manifestação concreta. Samuel era fiel, mas sua fidelidade não se traduzia em ação prática. Ele confundia confiança com passividade, e essa foi a armadilha que o impediu de prosperar. História 2. A família de Ana e João. Ana e João eram casados há 12 anos. Eles sempre oraram juntos, educavam seus filhos na fé, mantinham uma vida simples, nunca faltaram ao culto. Mas havia algo que eles repetiam. Não colocamos Deus em primeiro lugar nas finanças. Não pelo desejo de ser desobedientes, mas porque a forma como lidavam com o dinheiro era completamente desconectada da palavra. Eles diziam que confiavam em Deus, mas recusavam planear gastos e prioridades juntos. Quando as contas apertavam, diziam: Deus é suficiente, não precisamos entender números. E aí, sempre vinha a surpresa. O aluguel atrasado. O cartão de crédito no limite. O susto com um conserto que não estava no orçamento. A sensação de que tudo está desmoronando. João orava. A família inteira orava. Mas nada mudava. Eles continuavam no mesmo ciclo, porque não aprenderam a agir com sabedoria, mesmo em meio à fé. Eles interpretavam dependência de Deus como isenção de responsabilidade, e o resultado foi um padrão repetido por anos, até que um dia, ao olhar para trás, perceberam que eles oravam, mas suas ações contradiziam suas palavras. História 3. A transformação de Maria era diferente. Ela era tão fiel quanto Samuel. Ela orava como Ana e João. Ela amava a Deus com sinceridade. Mas havia algo que Maria fazia diferente. Ela não ignorava na educação financeira. Quando Deus tocava seu coração para pedir provisão, ela abria o extrato, revisava os gastos, listava prioridades e criava um plano com oração e ação. Ela não apenas dizia Deus proverá. Ela dizia: Senhor, como o Senhor quer que eu administre o que o Senhor me der? E depois de decidir com Deus, ela agia com sabedoria. O resultado? Dívidas diminuídas, paz nas finanças, decisões mais claras, oportunidades aproveitadas, família mais unida, pilares firmes para o futuro. Maria, ela ainda confiava, mas agora sua fé vinha acompanhada de estratégia e obediência prática. E aí, a prosperidade começou a chegar, não como um favor momentâneo, mas como resultado da parceria entre fé e ação.
Veja a diferença entre essas histórias. Samuel confiava demais sem agir. Ana e João ignoravam a gestão em nome da dependência. Maria orava e aplicava. A mesma fé, a mesma sinceridade, a mesma devoção, mas resultados completamente diferentes. E é exatamente aí que entra a realidade espiritual do seu dia a dia. Há um erro que parece normal, que até pode parecer espiritual, mas que está impedindo a prosperidade de florescer. E quando você começa a enxergar esse padrão, como Samuel, Ana e João encararam, então a verdade começa a libertar. Porque a prosperidade do reino não é apenas sobre desejo, não é apenas sobre oração, e nem mesmo apenas sobre intenção. É sobre ação alinhada com Deus, é sobre sabedoria aplicada com reverência, é sobre fazer o que Deus diz, não apenas orar por isso. E essa é a chave que muitos ainda não receberam, mas que agora está sendo revelada para você. Agora chegamos ao ponto mais profundo desta conversa. O momento em que a palavra de Deus encontra seu coração e revela a verdade que muda destinos financeiros. Você já entendeu que existe um erro que parece normal, mas que afasta a prosperidade. Que muitos vivem nele sem perceber. Que ele se disfarça de humildade espiritual. Que ele cria uma zona de estagnação silenciosa. E que ele bloqueia a manifestação prática da provisão divina. Mas a pergunta que realmente importa agora é: qual é a raiz desse erro? E como Deus quer que você o substitua por algo que realmente liberte a prosperidade? A resposta está em algo que a Bíblia ensina com clareza, mas que poucos cristãos aplicam da forma certa: a obediência ativa de quem ouve a Deus e faz o que ele diz. Não apenas ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração e com ação. Jesus disse algo que é simples e ao mesmo tempo profundo. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Ouça isso com atenção. Ouvir as palavras de Deus sem praticá-las é como construir sobre areia. Mas quando você ouve e pratica, Deus diz que sua vida, sua casa, está sobre rocha sólida. Agora aplique isso ao que falamos até aqui. Você ora. Isso é ouvir. Você busca sabedoria. Isso é ouvir. Você ama a Deus. Isso é ouvir. Mas se você não pratica, se não age, então você está construindo sobre areia. E a prosperidade de Deus não se manifesta na areia. Ela floresce sobre a rocha. E qual é o primeiro passo dessa obediência ativa? Colocar em prática aquilo que Deus já revelou sobre prosperidade e administração, ao invés de recusar a ação por medo de ser mundano. Você precisa fazer um acordo com Deus. Não apenas orar por provisão, mas agir de acordo com a palavra dele. E isso inclui rever seus gastos com oração, ver onde você tem sido passivo, reorganizar prioridades, estabelecer limites, cortar impulsos, planejar metas com Deus. Ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Porque Deus não quer apenas ouvir sua oração. Deus quer ver sua obediência. E quando você começa a praticar com integridade aquilo que Deus já revelou, então a prosperidade começa a se manifestar. Não como um golpe de sorte, não como um milagre isolado, não como algo sem causa, mas como resultado da cooperação entre o que Deus diz e o que você faz. A palavra de Deus não é apenas para confortar, ela é para transformar. Ela é para ordenar, ela é para produzir frutos. E aqui está a chave que muitos ainda não entenderam. A prosperidade é uma consequência natural da obediência prática quando Deus fala, não apenas da oração que você faz quando algo dói. É como ele sabe que Deus pode trazer chuva a qualquer momento, mas ele prepara a terra, planta a semente, rega, cuida, espera com diligência. E quando a chuva vem, ele está pronto. Ele não está surpreso. Ele colhe. Assim funciona com a casa de Deus e com sua vida financeira. Você ora, Deus responde. Mas você precisa estar preparado para receber, administrar e multiplicar o que Deus libera. E isso começa com um compromisso simples, porém profundo. Ouvir com o coração e agir com sabedoria. Esse é o passo que quebra o ciclo. Esse é o passo que abre portas. Esse é o passo que liberta o fluxo do reino. E quando você começa a viver dessa forma, seu futuro financeiro não será apenas baseado em oração, e sim
em obediência ativa, e prosperidade espiritual e prática alinhada com a vontade de Deus. Você chegou até aqui porque há algo em você que não se conforma com a vida de aperto. Mesmo sendo fiel, mesmo orando, mesmo servindo a Deus com sinceridade, há um desejo no seu coração por verdade, clareza e transformação real. E esse desejo não é fruto de ambição vazia, é fruto do Espírito de Deus trabalhando em você para te levar além da religiosidade e para dentro da obediência prática. Hoje, a palavra revelou algo que muitos ignoram. Não é a oração que falta. Não é a fé que está fraca. Não é Deus que está distante. O que falta, muitas vezes, é a obediência que se manifesta em ação. Você pode orar todas as noites, levantar ao amanhecer clamando por provisão, entregar seus pedidos ao Senhor com lágrimas e fervor, e ainda assim continuar estagnado, se por trás da oração você não mover um músculo em direção àquilo que Deus já te revelou. Deus não responde milagres para encobrir o que Ele já te chamou a corrigir. Ele responde milagres para confirmar aquilo que você já começou a fazer. Aquele homem que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele é chamado construtor sobre a rocha. Quando a tempestade vem, e ela virá, a casa dele permanece firme, e a sua vida financeira pode funcionar da mesma maneira. Sua oração abre a porta. Sua obediência prepara o solo. Sua ação constrói a base. E então, a provisão de Deus começa a fluir. Não como favor ocasional, mas como resultado de uma vida que coopera com a vontade de Deus. Agora, faço a você um convite que pode transformar tudo de uma vez. Ore assim comigo. Senhor, eu te agradeço porque tu me deste sabedoria. Eu não quero apenas orar por provisão. Eu quero obedecer ao que o Senhor já me mostrou. Revela-me onde agir, como agir e quando agir. Dá-me coragem para aprender, disciplina para planejar e fidelidade para praticar. Que a tua provisão sobre minha vida seja fruto da minha obediência prática e da minha fé alinhada com os teus princípios. Em nome de Jesus, amém. E se nesse momento o seu coração está batendo mais forte, se você sente dentro de si uma renovação de esperança, se algo começou a se mover na sua mente e nas suas emoções, eu quero que você faça 3 coisas agora mesmo. 1. Comente nos comentários. Eu escolho agir com sabedoria. 2. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Alguém que ora, serve, crê, mas ainda vive no mesmo lugar. 3. Comece hoje a agir conforme a palavra que Deus revelou, mesmo que seja um pequeno passo no seu orçamento, plano, hábito ou disciplina, porque Deus honra os que obedecem. Deus capacita os que agem com sabedoria. E Deus abre portas de prosperidade para quem caminha em aliança com Ele. A prosperidade que Deus quer trazer à sua vida não é apenas um número maior na conta. Ela é paz na sua mente, confiança no seu coração, equilíbrio nas suas escolhas, frutos nas suas ações, impacto na sua geração. E tudo isso começa com uma decisão: ouvir e agir. Você está pronto? Então diga em voz alta: eu escolho agir com sabedoria. E que Deus te abençoe com provisão, clareza e prosperidade, porque você agiu com fé e obediência.